Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro mensal de como resolver seus problemas. Legal que vocês estão todos aqui. Temos pessoas também agora entrando também no Instagram. Muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. E minha garganta ainda não está 100%, mas vamos lá. Só para contextualizar, principalmente para aquelas pessoas novas, né, que estão aqui pela primeira vez. Né? Então, isso aqui é um programa mensal, onde a gente traz o quê? A gente procura trazer os ensinamentos de Yama Bhagavan, né? Para trazer, para dar dicas práticas para o nosso dia a dia, para a gente poder viver melhor, viver de uma forma mais feliz. E assim também poder resolver dificuldades que possam estar tendo na vida, tá? Entendendo que Yama Bhagavan, que são avatares, são os fundadores do movimento da Era Dourada, o GAN, eles têm como eles têm dois focos: nos ajudar com as nossas necessidades mundanas, assim chamada de Irã, e ajudar nas nossas necessidades espirituais. Não é um ou outro. Uma Bhagavan quer que nós sintamos realizados em ambos os aspectos. Muito daqui que é falado, né, que eu vou estar apresentando, eu costumo apresentar, estou muito mais focado em Irã, na parte mundana, vamos colocar assim, tá bom? Mas vamos lá. Qual o tema de hoje? Né? A arte da paternidade, né? O segredo para formar seres humanos plenos. Vamos entender, né, que ser pai ou ser mãe, né, é uma das jornadas mais sagradas que um ser humano pode ter. É uma das mais sagradas, é uma das mais difíceis e talvez uma das mais desafiadoras que uma pessoa pode ter. Porque o ser pai, o ser mãe, não é apenas você cuidar de uma criança. O ser pai, o ser mãe é poder ajudar a criar um ser humano pleno, um ser humano desperto, um ser humano feliz. E para isso, né, onde está a maior dificuldade desse processo? Porque é algo que não é uma arte que usa apenas a cabeça, mas principalmente ela precisa usar o coração, o coração. E isso vai exigir muito daquele pai e daquela mãe, porque eles vão precisar se conhecer muito bem, né? Ter uma consciência interna muito grande, para que eles possam simplesmente responder do coração aos desafios que aquele novo ser está trazendo para a vida deles. Então, eu vou tentar condensar da forma melhor possível para deixar o mais claro para vocês e óbvio, né? Vocês vão tirando dúvidas comigo durante essa nossa conversa aqui, tá bom? E geralmente eu deixo, né, as perguntas para o final. E aqui só para a gente começar, vocês poderiam, né, tanto vocês aqui do Instagram, vocês aqui do Zoom, usem o chat e me diga o seguinte. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem é pai ou quem é mãe, ou quem pretende ser pai ou ser mãe. Então, para mim, quem é pai só escreva pai, quem é mãe só escreve mãe, e quem quer ter um filho, futuro pai ou futura mãe. Por favor, escreva aqui Michele, sim, a mamãe, tá? Legal, bem-vinda. Quem mais temos? A Rose. Quem mais? Vamos ver alguém aqui do Instagram. Tá me respondendo aqui alguém do Instagram. Eu sou mãe, é a Camis. Mãe, Paula também é legal, legal. Quem mais? Pretendo ser legal, Marcele. Espero que te ajude bastante, né, com as que eu vou estar falando aqui hoje, tá? Que legal, que bom. Muito bom saber disso. E a Zanete também é mãe, tá? Então eu vou estar falando algo que o foco principal seria para aqueles que querem ser pai ou ser mãe,
né? Porque começar desde o início, falar da onde começa tudo, tá? Mas para aqueles que já têm filhos, né? Talvez dependendo da idade deles, quem sabe ainda o que eu vou estar falando vai ajudar dentro daquela época ou daquela idade que seu filho está, tá? E se já são filhos, já têm filhos casados e tudo mais, isso pode te ajudar até mesmo a lidar com os seus netos, ou mesmo orientar, tá, os seus filhos quando eles forem ter filhos, tá? Isso também vai ajudar bastante, tá bom? Vamos lá. É, Bhagavan fala o seguinte, né? A vida é relacionamento. E o relacionamento mais importante é aquele relacionamento que nós temos com os nossos pais. Isso aqui já foi um tema do nosso aqui, desse nosso encontro de como resolver seus problemas. Procura lá no YouTube que tem todos os vídeos lá gravados. Por que que ele é tão importante? Porque é nessa relação com os pais, né, filho, filha com os pais, é onde a gente vai aprendendo a amar, a confiar, a se relacionar com o mundo. Por isso que os pais, antes de pensar em educar os seus filhos, eles precisam também, dentro do possível, curar o relacionamento deles com os pais deles. É, porque senão, porque a gente vai herdando coisas, a gente vai herdando, né? Não, a gente não herda só a genética, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, né? A gente não herda só a genética, mas a gente herda um monte de outros condicionamentos, crenças, valores, comportamentos dos nossos pais. E alguns desses crenças, valores, comportamentos não são adequados, ou a gente não acha bom, a gente, vamos dizer assim, não é o que a gente gostaria que fosse. Para que você não passe isso para os seus filhos, você precisa ir acertando também esse relacionamento com seus pais. Né? Porque só assim, no momento que você tem essa, vamos por aqui, cura interna, você rompe essa, vamos dizer assim, essa ancestralidade naquilo que seus pais estão trazendo, seus avós trouxeram, como eu falei, de condicionamentos, talvez, que não estão sendo úteis, não estão te ajudando ou ajudando o seu filho, tá? Vocês, por acaso, deixa eu tirar um pouquinho daqui. É, vocês já perceberam que tem momentos que vocês percebem se comportando, ou falando, ou agindo da mesma forma como o seu pai ou sua mãe agia? Vocês já se perceberam que, mesmo inconscientemente, você pega algo que você está fazendo e você fala, puxa vida, mas isso aqui meu pai fazia. E você não gostava, tá? E, geralmente, aqueles que têm filhos acabam até falando coisas para os filhos que os pais faziam com eles e ele não gostava na época do filho, tá? Então, perceba, né? São esses condicionamentos que precisam ser vistos. Para você, por isso você precisa curar ou ir limpando esse relacionamento que você tem com seus pais, para que eh, essas heranças não interfiram na sua educação dos seus filhos. Deixa eu voltar aqui. Não, é isso aqui. Bem, onde tudo começa? Vou voltar agora para o assunto filhos, seus filhos. Mas onde começa essa parte da arte de ser pai? Não começa quando seu filho nasce. Ele começa na intenção daquele futuro pai, daquela futura mãe, em ter um filho. Olha só que louco. É na intenção, é naquela decisão, vamos ter um filho. Agora, que filho vocês querem? Bhagavan, eles, eles têm um trabalho, costumavam ter, eu não sei se continuam, com certeza devem continuar, um trabalho exatamente de ajudar vamos dizer assim, treinar pais para serem pessoas para serem pais, pais e mães.
tá? Uma das coisas que eu lembro, pelo menos que uma vez ele comentou sobre isso, que é algo que começava um mês antes da concepção. Como? Fazendo o quê? Ajudando a pessoa a ter pensamentos mais auspiciosos, ajudando, incentivando a ler coisas, materiais, talvez de grandes mestres, eh, vendo coisas mais positivas, programas, livros, né? Ou seja, para ir criando, vamos dizer assim, uma energia, uma egrégora, né, interna, né, de coisas mais positivas. Então, existe toda uma preparação, que eu estou falando da situação ideal, né? Tá? Para que você, na hora da concepção, possa estar gerando, trazendo coisas, auspiciosas, trazendo coisas benéficas para aquele ser. Mas trazendo essas coisas da onde? Aí que entra algo que eu falei no nosso último encontro, quando eu falei sobre os 10 programas. Os 10 programas inconscientes que moldam uma pessoa, né? Que fazem uma pessoa ser do jeito que ela é. Eu falei, na verdade, apenas de 5, né? Porque são aqueles os individuais. Os coletivos eu não comentei, né? Que é um outro tipo de influência. Mas o que está ligado ao inconsciente individual. O que que tem? Vocês estão vendo aqui, né? Pelo menos o pessoal aqui do Zoom. Então, são vidas passadas, programa genético, concepção até as primeiras 6 horas, das 6 horas até os 6 anos, dos 6 anos até hoje. O que que tem a ver a intenção com isso? Porque é essa intenção que, no momento da concepção, vai atrair certas, eles chamam assim de vasanas, né? Certas qualidades dos seus antepassados, ou das chamadas vidas passadas. E vai trazer também certos programas que estão vindo dos seus pais, programa genético, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tá? Que então, em função dessa intenção e do momento da concepção, onde há muito amor, você atrai programas, vou usar esse termo, ou padrões, que vão ser mais positivos do que negativos. Aí depois vem um restante, né, que eu vou estar falando aqui daqui a pouco, que vai estar moldando ainda mais. O principal é esse, é essa intenção e a concepção. É um momento muito importante para a criação, geração desse ser que vai se tornar, quem sabe, um ser humano pleno, né? Confiante, sem medo, cheio de amor, tá? Então começa na intenção e depois na concepção. Tudo bem? Tá claro isso, gente? Tá? Eu Se tiver alguma dúvida, escreva aí, tá? Dependendo do que for, eu respondo na hora, eu respondo mais para frente. Então vamos lá, vamos continuar. Bem, é, então você foi gerado aquele ser, né? Aquele ser foi crescendo, né? No ventre da mãe, né? Que é a concepção até as primeiras 6 horas, que é uma fase muito importante também. Ou seja, que a criança ela está sentindo tudo, 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 tudo que a mãe sente. Ela simplesmente ela é um com a mãe. Então ela sente tudo. Só que ela não tem, vamos dizer assim, um racional para filtrar coisas. Não tem um racional para dizer isso aqui é da minha mãe, não é meu, tá? Ou seja, ele experiencia tudo. Até que chega um momento, né, que há o nascimento, né, onde a gente simplesmente é colocado para fora, né? Isso aqui é a natureza do nascimento. A gente é simplesmente colocado para fora. E aquela criança que nasce, aquele ser que nasce, ele percebe tudo ao seu redor. Ele é totalmente consciente do tudo que está à sua volta. E aí, então, dependendo da forma como ele é recebido, isso também vai estar influenciando, né? Perceba, são muitos fatores, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque o foco mais é agora, depois que a criança nasceu. Agora, aí seu filho nasceu. Como educá-lo? Como lidar com aquelas várias fases desse ser, dessa criança?
Porque dependendo da idade, você tem que ser um outro tipo de pessoa, você tem que lidar com essa criança de uma outra forma. Aqui que Bhagavan, ele traz um- uns ensinamentos que vêm do Panchatranta, que são os 5 segredos, que fala o seguinte: uma criança do 0 aos 6 anos, você deve tratá-la como se fosse um rei ou uma rainha. A criança entre os 6 e 12 anos, você deve tratá-la como se fosse um príncipe, uma princesa. E uma criança, né, a partir acima dos 12 anos, você deve tratá-la como se fosse um amigo. Deixa eu explicar. Então, falando primeiro, uma criança, né, até os 6 anos. Então, trate o seu filho como se fosse um rei ou uma rainha. O que está querendo dizer aqui? Dê o máximo de amor. É amor incondicional. É estar próximo. Esse é um momento muito importante. Aliás, todas as fases são muito importantes. Mas nessa fase, existe muito a parte do desenvolvimento emocional da criança. Emocional. Não é um momento de estar ensinando. Por quê? Porque a criança ainda não tem um racional desenvolvido, né? O lobo pré-frontal ainda não está desenvolvido. Está mais ligado ao pensar, ó, né, de coisas mais sociais e tudo mais. Tá? Ela não tem isso ainda desenvolvido. Ela está experienciando o mundo. Isso que ela sabe fazer, ela experienciar o mundo. Ela não tem ideias ainda de coisa de certo e errado. E também não é um momento ainda de ensinar isso. Lógico. Dentro do possível, evidentemente, você tem que colocar alguns limites, tá? Mas, no geral, você precisa acolher a criança de sempre, de todas as formas, tá? Ah, aqui tem uma outra coisa que acontece, que a criança, né, por causa do cérebro dela, da fase do seu desenvolvimento cerebral, ela não entende a palavra não. Eu sei que fica algo muito difícil, né, no mundo de hoje, onde nós estamos num mundo de muitos estímulos, muita coisa oferecida, né? E eu sei que fica difícil, né, você falar não para um filho, tá? Mas entenda o seguinte, né? Tem que entender um pouquinho como é que aquele ser funciona. Ele não entende o não, ainda não consegue processar. Ele não entende essas coisas muito de certo e errado. Tá? Porque ele é um ser apenas que está experienciando. Então, cabe os pais, sei que é difícil, mas é tentar ao máximo, né, não gerar situações onde o filho vai ter que ficar pedindo coisas. Não, sei lá, de repente que tenha uma festa de criança, né, de um amiguinho e você leva o seu filho para ir comprar o brinquedo junto com você. Muito provavelmente ele vai querer comprar, ele vai querer tudo que aparece lá na loja, também para ele, né? E você vai ser obrigado, evidentemente, a falar não em muitas situações. Então, tenta evitar, não leva, tá? Tenta evitar de levar o filho para algum local onde você sabe que você vai ter que estar falando não para certas coisas, porque, como eu falei, os estímulos são muito grandes, tá? O que importa aqui é acolhimento, amor, aceitação, como comentei. Não é um momento de estar ensinando, mas é o momento de você estar amando o seu filho. Aqui fica, né, algumas sugestões, né? Abrace sempre, muito toque, né? Abrace bastante, olhe sempre nos olhos, elogie, não critique, elogie, porque você está desenvolvendo a confiança na criança, a parte emocional. Tá? Mostre para esse ser, para esse seu filho, essa sua filha, o quanto ela é importante para você. Que o fato dela existir é uma dádiva para você, tá? Então isso, né, que eu estou falando de se tratar como um rei, como uma rainha, tá? Não estou falando assim de mimar, dar tudo o que ela quer, não estou falando disso. Estou falando de você demonstrar amor, né, de todas as formas possíveis para aquele ser.
Bem, aí, né, lógico, criança cresce, cresce rápido. Aí entramos na fase dos 6 aos 12 anos, que é a fase que aí se a trata como um príncipe e uma princesa, né? Já diminui o status, né? O que que acontece com um príncipe e uma princesa, né? Ela está sendo preparada para ser rei e rainha, né? No mundo real. Então, é alguém que está sendo, como eu falei, preparado, está começando a aprender como é que o mundo funciona, está aprendendo quais são os limites, está aprendendo sobre respeito, tá? É aqui que é o momento que você começa a ensinar o certo e errado. É o momento que você precisa dar disciplina, ajudar na disciplina, a desenvolver a disciplina com seu filho, a desenvolver responsabilidade, tá? Mas é algo, né? O Bhagavan usa uma seguinte frase: corrija, né? Oriente, fale o que é o certo, mas não condene, não critique. Aqui você tem que tomar o cuidado de não ferir a autoestima da criança. Toda correção, todo ensinamento, toda orientação que você vai dar para o seu filho não pode gerar medo, não pode gerar ela se sentir, vamos também se sentir humilhada, se sentir menos, né? Não faça isso. Oriente, sim, mas de uma forma que você está preservando aquele ser. Fale do comportamento e não de quem ele é como pessoa. Muito comum, né? Muito comum, né? Eu mesmo, como filho, já passei por isso, né? Os pais fazem isso, no geral. Ele quer orientar o filho de uma forma, e acaba falando assim, ó. Ah, você é bagunceiro, você é preguiçoso, você não sabe fazer nada direito. Perceba, são frases, né? É bagunceiro, é preguiçoso. é- São frases que estão, eles envolvem o quê? Você é isto. Ou seja, você está criando uma identidade em cima dessa criança, uma identidade de ser bagunceiro, uma identidade de ser preguiçoso, uma identidade de ser qualquer coisa. Então, quando você está querendo, se quiser orientar o seu filho, ensinar seu filho, você tem que corrigir o comportamento, ou seja, o que ele fez, o que ele está fazendo. Olha, isso que você fez aí de deixar o brinquedo no meio da sala, não é legal. Você tem que fazer tal coisa. Pega esse brinquedo e põe lá. Esse, né, você está falando do comportamento. Você não está falando do ser. Tá? Uma outra coisa muito importante nessa fase, duas coisas muito importantes. Nunca compare o seu filho com outra criança. Isso é uma das coisas que mais incomoda qualquer ser, é a comparação. Ah, o seu primo é mais estudioso que você. Ah, o filho da vizinha, né, ele fala 10 línguas diferentes, você não sabe não falar português. Tá? Não, né, nunca compare, nunca compare. Tá? Porque novamente, ele está falando tudo aqui, o amor está aqui, você está orientando, lógico, mas você está acolhendo aquele ser que está sendo desenvolvido, aquele ser que está em crescimento. Então, não tente falar que o outro é melhor que ele ou que ela, tá? Que isso atrapalha, né? Porque ele acaba se sentindo mal e se fecha. Ele vai se fechando para você. Desculpa. Outra coisa, gente, né? Aqui na fase dos 6 aos 12 anos, a criança ela vai copiar os pais. Ela copia os comportamentos dos pais. Se você quer, desculpa, se você quer que seu filho aprenda comportamentos que você acha que são os melhores para em relação à disciplina, responsabilidade, para ele crescer na vida, o que seja, você tem que ser o exemplo desses comportamentos. Não adianta nada você ficar gritando,
sei lá, com as pessoas com quem você trabalha, tá? Gritando com o vizinho, e falar para o teu filho que ele não deve gritar com outras pessoas. Ele não vai ouvir isso. Ele vai, ele vai copiar o seu comportamento. Você é um modelo, você é um role model para o seu filho. Então, perceba, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, exige muito o seu autoconhecimento. Exige muito que você também se transforme, tá? Então, por isso que o Bhagavan fala que a arte da paternidade é a arte mais difícil que existe. Porque ele exige que você também vá mudando, vá também crescendo, olhando as suas mágoas, né? Olhando os seus traumas, para que você também, ao mudar, né, possa agir com seu filho de uma forma diferente. E a partir dos 12 anos, trate seu filho como um amigo ou uma amiga. Aqui já não é uma questão mais de falar o que ele tem que fazer. Aqui é uma questão você tem que entender que esse é o momento que a criança ela está desenvolvendo, ela está se encontrando. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Então, ela está buscando autonomia. Ela está buscando uma liberdade, né? Mostrar que ela sabe também, que ela tem, que ela pensa, tá? O que ela espera dos pais é que os pais respeitem as opiniões dela, porque é um ser que já tem certas opiniões. Então, é por isso que fala-se de tratar ele como se fosse um amigo, onde você consegue escutar. É um momento também onde, naturalmente, a criança vai ser contrária aos pais, ou fazer algo contrário do que os pais pedem. É, ou, né, por quê? Porque ela está se encontrando, ela está experimentando quem sou eu. Ah, meus pais são assim, tá? Tem tais ideias, mas não, eu não sou igual a eles, né? Eu sou algo diferente. Então ele está experimentando algo diferente. O que você deve fazer aqui? Aqui é uma fase onde você vai muito mais conversar, mas conversar no sentido de querer entender esse ser, fazer mais perguntas, né? Não é ficar criticando, mas sim fazer perguntas para conhecer esse ser, fazer perguntas para poder ajudar a criança ou esse adolescente a pensar, né? Você já pensou nisso? Olha, legal isso que você falou, tá, mas e sobre esse ponto de vista, você já viu, né? Você já pensou dessa forma? Ou seja, é tentar dar uma visão um pouco mais holística do mundo para essa criança, usando a sua experiência, evidentemente, para ajudá-la a pensar, para poder ela poder ter uma visão melhor do mundo. E nessas conversas que você tiver com o teu filho, com a sua filha, também demonstrar quem você é. Falar um pouquinho de você, tá? Isso ajuda a ir criando uma maior confiança, né? Porque é uma fase que a criança vai querer ficar mais com os amigos, né? Com a turma, né? Com a sua gangue. E os pais são os contrários, né? Então, no momento que você vai compartilhando, não fica tanto pegando no pé, lógico, né? Tudo tem seus limites, mas escutando, querendo entender quem é esse ser, ele vai confiar mais em você. Ele vai continuar com os amigos, mas ele vai tá muito ainda conectado com vocês, vai respeitar muito mais vocês. Tá? E para a gente ir terminando, antes de ir para as perguntas, Bhagavan ele fala: educar com consciência é, antes de tudo, uma prática espiritual. Por que que isso? Porque a gente precisa ter consciência para a gente ser um pai melhor, uma mãe melhor. A gente precisa ter consciência de quem nós somos, ter consciência das nossas raivas, dos nossos medos,
das nossas frustrações, das nossas inseguranças, que não tem nada a ver com eles. Porque nessas várias fases, né, a gente tem sempre ficar atento se. O Bhagavan fala de duas coisas, né? De reagir e responder. O que que é o reagir, né? Reagir ao seu filho. É quando você está tendo um certo comportamento conjunto com seus filhos, ou com seu filho, vindo de uma mágoa sua, né? Vindo de um trauma seu, de alguma dificuldade sua. Ou seja, o seu filho fez alguma coisa que disparou isso aqui em você. Só que isso não tem nada a ver com seu filho, é algo antigo seu. Só que quando a gente não tem consciência, a gente reage. Aí que entra, talvez grita, quer pôr de castigo, né, o que seja. Tá? Mas quando você tem consciência de você como ser, disso tudo que eu falei, né, que você está olhando para você, está observando o que está quando você está interagindo com seu filho, o que está vindo para você, que tipo de emoções estão vindo, que, como eu falei, não tem nada a ver com ele ou com ela, mas sim algo antigo da sua relação com os seus pais. Quando você começa a ter consciência disso, você começa a responder. Você vai saber como agir. Vai vir aquilo que você precisa para agir naquele momento. Então fica aqui essa sugestão para vocês. Na interação com seus filhos, algo pegou aqui em você. Novamente, eu não estou falando que seja algo fácil, mas isso é um aprendizado. Isso pode ser treinado. Pode, é você não responder na hora, mas sim observar o que está acontecendo dentro de mim. É, isso que eu estou sentindo é algo antigo meu, tá? Da onde está vendo isso? Isso está me fazendo fazer o quê? Né? Ou falar de tal forma com meu filho? Ou a forma como está vindo para mim está vindo do meu coração ou está vindo das minhas mágoas? Está vindo dos meus traumas? Às vezes tem momentos que, né, nesse seu trabalho de crescimento, nesse seu trabalho de consciência, talvez é bom quando você perceber que é algo que está vindo das suas mágoas, dos seus traumas, é não responder ao seu filho. Lógico, né, gente, né? Cada momento é um momento. Mas eu estou falando da situação ideal, tá? Mas é possível. É possível você conseguir dar esse tempo para primeiro se ver e para depois ter o comportamento, a ação que você acha que você tem que ter. Né? E como o Bhagavan falou no início, né? A arte da paternidade é uma das artes mais difíceis, porque requer tanto a cabeça, mas principalmente o coração. Bem, gente, vocês têm alguma pergunta? Como é que eu posso estar ajudando vocês ou deixar esse tema ainda mais claro para vocês? Deixa eu só me arrumar aqui para poder ver aqui o chat. Tá. Espero que tenha sido útil, né? Essas informações, principalmente para quem pretende ser pai, quem pretende ainda ser mãe. Para quem já é, né? Como comentei antes, né? Isso ainda pode ser útil, independente da idade dos seus filhos. Quem sabe pode ser útil para você até orientar os seus filhos na hora que, quando eles forem pais ou se tornarem mães. Tá? E aí, gente, dúvidas, perguntas, algum comentário sobre o que foi falado? Né, vocês podem estar usando aqui o chat, né? Ou tanto aqui do Zoom, como o chat aqui do Carla. Muito obrigado, foi muito esclarecedor, obrigado. E, gente, se vocês não fazem muita pergunta, eu estou achando que eu estou falando as coisas muito bem, viu? Para me explicar muito bem. E só colocando aqui, né, uma coisa que a Margaret colocou agora, né, que a Margaret me ajuda muito aqui, que ela está colocando aqui no grupo, no
colocou aqui no Zoom, né? O nosso grupo do Telegram, onde vocês encontram toda a nossa programação, tudo que o GAN do Brasil tem para oferecer. E uma pergunta aqui, sobre deixar os filhos mais independentes, sozinhos, para, para pais terem que viajar. Por exemplo, qual orientação? Bem, Natália, que você acha que seus filhos têm a maturidade suficiente para estar sozinho? Tá? Lógico, é uma questão de idade e questão da maturidade, né? O quanto você acha que seus filhos são maduros o suficiente para ficarem sozinhos, para que nada vai acontecer, para que vocês possam viajar tranquilos. É mais uma questão disso. É o seu conhecimento o conhecimento dos seus filhos. Quais os principais pontos que você sugere de 7 meses até 2 anos? Amor, Vinícius, amor, né? É aquela fase, né? Trate seu filho como um rei ou uma rainha, tá? É amor, é estar próximo, é brincar, é pegar no colo, tá? Falar coisas positivas, elogiar, tá? É isso. Não falar nada de ruim sobre aquela criança, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Não, não, tá, né? É, é um rei, é uma rainha. Só você tem que tratar da melhor forma possível, como a gente trataria um rei, uma rainha, tá? É, eu que agradeço. Filhos são pérolas, mas precisam de amor e orientação. Sim, precisam de amor, sempre. Orientação, talvez até um certo ponto, dependendo da idade. Pois tem uma hora que eles querem fazer as coisas por conta própria. Aí é uma questão de, mesmo sabendo que vai dar errado, tem que estar lá para acolher. E que você falou a questão de tratar, opa, de tratar como rei, mas quais os principais pontos? Bem, como falei, é o amor. Gratidão, gostei muito das explicações, eu gosto muito do tema. E quando vi o convite, vim conferir. Legal, dá bom que você... Conteúdo muito aproveitante. Ah, fiz tantas brigas com minhas filhas entre 4 aos 13 anos, mas na verdade quem era doente eram os pais. Olha, Adriana, eu acho que é com todo mundo isso, tá? É com todo mundo. No meu próximo encontro, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os níveis de consciência. E porque o nível de consciência da humanidade é muito baixo. Então, é algo que não é de agora, né? É algo antigo que veio do- de gerações, gerações, gerações anteriores à nossa, tá? A gente só está replicando isso, né? Então, a gente está fazendo coisas, né, muito no automático, muito de uma forma totalmente inconsciente, em função das nossas dores e das nossas mágoas. Só que a gente não tem consciência disso. E a gente acaba, quando a gente age em função de uma mágoa, a gente cria mágoa, tá? Por isso que, né, que todo o trabalho, toda a orientação de Ama Bhagavan é consciência, como que foi falado, né? Ah, quer ter filhos, tá? Vá acertando o seu relacionamento com seus pais. Vá se olhando, vá se conhecendo, que aí vocês vão se tornar excelentes pais e mães. Ah, desafio da correria, sim, do dia a dia, sim, sim. O ponto é, o momento, né, Vinícius, que você está, que tenha 5 minutos, que tenha meia hora com seu filho, com a sua filha, mas que seja aqueles 5, 10, meia hora, tá? De total atenção àquele ser, pensando numa criança de 0 a 6 anos, tá? Isso é presença. Que talvez aquela meia hora, né? Talvez para aquela criança naquele momento já é o suficiente, porque ele sabe que você está lá presente. Profundo esclarecedor, tá legal. Me dá um entendimento de muitas coisas da minha vida. Legal, sim, sim, esse é o objetivo, né? Tudo que a gente apresentando aqui para que você possa ir olhando, né, a sua vida, se conhecendo. Deixa eu ver aqui se tem alguém mais no Instagram. Agressividade e ciúmes entre irmãos. Como trabalhar? Hum.
Boa pergunta, boa pergunta. Eu não tenho assim uma resposta assim para te dizer. Bem, é uma questão de idade. É, vou usar falar algo que o Bhagavan sempre fala. A melhor forma de curar qualquer relacionamento é o amor. Entenda o seguinte, né? Em primeiro lugar, né? O ser humano é muito complexo. Se vocês assistirem o vídeo anterior, o encontro anterior sobre os programas, a gente está falando de 10 programas, tanto 5 programas individuais, 5 programas coletivos, que moldam o ser. É muita coisa que a gente não tem controle. Tá? Às vezes pode ser coisas até de vidas passadas, não sei, tá? Mas o Bhagavan fala, né? Curar relacionamentos começa com amor. Aí também é algo, né, de como você pode expressar amor a esses seus dois filhos, esses irmãos, que é ajudar eles a também a descobrir esse amor um pelo outro. Então, deixa eu ver aqui. Meu filho tem 14 anos e eu o trato como meu amigo. E dá super certo. Legal, legal. Deixa eu ver aqui. Me separei com duas crianças bem pequenas, foi difícil de educar. Apesar deles terem o pai presente, um mais flexível que o outro. Sim, são seres diferentes, né, gente? São seres totalmente diferentes. Pode ser irmãos, pode ser até gêmeos, né? Mas geralmente são diferentes. Você sugere algum livro para pais de primeira viagem? Meu bebê está com 7 meses. Não, Vinícius, não tenho. O que eu estou trazendo, o que eu sei, é aquilo que Emma Bhagavan trazem para gente. Hoje elas estão com 21 anos e com todos os aprendizados que estou tendo, estou pedindo perdão. Mas também tive uma vida horrível com a minha mãe e sem pai presente. Nesse momento estou em prantos porque queria que fosse diferente com minhas filhas. Com tudo isso que você está ouvindo, Adriana, com tudo que os programas que você tem participado e tudo mais, procura dentro de você e curando primeiro o relacionamento com seus pais. Entendendo, né, que os pais fizeram o melhor que eles podiam. Qualquer pai, mãe, faz o melhor que pode, dentro do seu próprio condicionamento, dentro dos seus próprias limitações, dentro das suas próprias mágoas. Primeiro, tenta buscar isso em você, né? Independente se seus pais estão vivos ou não, mas, porque é algo interno, né? O seu pai, sua mãe está dentro de você. Então, entendendo um pouco mais sobre eles, como é que foi a vida deles também quando eles eram crianças, se você souber disso, ajuda muito, né? E para que nisso aí comece a ter uma cura em você em relação aos seus pais. E naturalmente você depois vai conseguir, se algo se mudar em você, naturalmente algo vai mudar com as suas filhas. Em algum momento vocês só vão se aproximar mais, tá? Não se culpe por nada que tenha acontecido. Você não foi culpada de nada. Ninguém foi culpado de nada. É apenas uma programação ou padrões que nós fomos herdando ou fomos aprendendo, tá? De um nível inconsciente, esse é o ponto, é inconsciente, tá? Que a gente está trazendo naquele relacionamento, no caso, como eu tenho, são os filhos com os filhos, que ajudou ou atrapalhou. Tá? Então, como é que se lida com isso? Então, você tem que começar uma cura interna primeiro. E a referência é com os pais, seus pais. Aí, com o tempo, isso vai refletir nos seus filhos, nas suas filhas. Como lidar com ciúmes da irmãzinha que nasceu? Orientar a irmãzinha mais velha com relação dor dos ciúmes que sente? Boa pergunta, Eliandra. Boa pergunta. É, eu volto para aquilo que eu comentei antes, né? Acho que respondendo ao Vinícius, né? É amor, é demonstrando amor para ambos,
os dois, para a irmãzinha, né? São duas meninas, é, tá? Para elas, né? Tentar demonstrar amor. Perceba, é uma experiência que ela está tendo. Eu não sei a idade dela. É uma experiência, tá? Por vários motivos, tá lá com a programação dela. Mas, mas você, né, acolhendo as duas, né? Acolhendo os ciúmes dela, tá? Quem sabe isso vai trazer mais segurança. Talvez, muitas vezes, os ciúmes vêm da insegurança. Isso vai trazer mais segurança para ela e ela, esses ciúmes aos poucos vai, quem sabe, diminuir. Meu filho tem, tá, tem mais alguma pergunta aqui no Instagram? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Estou nessa semana também. Estou me preparando, não, me separando do meu marido e pais das minhas filhas, 27 anos de casados. Tá? Espero que, né, que a separação esteja sendo feita assim vamos pôr assim de comum acordo, né? Onde os dois estão saindo bem, tá? Isso é importante. E, bem, gente, mais alguma coisa? Já estamos aqui quase 50 minutos de live, geralmente eu tento fazer em 40. Às vezes consigo, né? E aproveitando aqui, né, gente, de tudo que eu falei, o que que vocês podem fazer? Lógico. Tem essas informações que eu passei. O vídeo está gravado, vai ser colocado no YouTube, no nosso canal do YouTube. Lá de todos os encontros estão todos lá gravados, né? Tem coisas bem legais, podem ser bem úteis para vocês. Assistam. E outra coisa, participe dos nossos programas de transferência de Ananda. De quartas-feiras e de domingo, quartas-feiras 9 horas da noite e de domingo às 9 horas da manhã. E o estado de pico também, que é na quinta-feira às 9 horas. Porque vocês são transferência de energia, e é gratuito e aberto para todo mundo, né? Que vocês, com tudo isso que está sendo falado, vocês estão aprendendo, descobrindo, vocês, na hora de estar recebendo a Nanda, vocês podem pedir ajuda. Ó, eu quero aprender a demonstrar mais amor aos meus filhos, por exemplo, né? Então, na hora da transferência, você pede por isso. Então, você pode aproveitar esses encontros de transferência de Ananda para estar aproveitando isso que pegou em vocês para vocês poderem curar isso. Pedir, puxa, quero curar o meu relacionamento com meus pais, para que eu possa ter um relacionamento melhor com as minhas filhas. Põe essas intenções na hora de estar recebendo Ananda. Ou se quiser, e também participe dos cursos, né, que são mais profundos. A gente oferece muitas coisas. O GAM Brasil, o GAM que ama Bhagavan, oferece trabalhos de consciência. Porque os problemas que nós temos no mundo hoje é por falta de consciência, o baixo nível de consciência das pessoas. Por isso, esse monte de absurdo que acontece no mundo. A gente pode resumir de uma forma muito simples, né? Pegando do ponto de vista mais psicológico. Todo mundo tem uma criança ferida internamente. E essa criança ferida que está criando esse monte de coisa nesse mundo. Tem uma pergunta aqui. Tá, não. O pessoal aqui do Instagram, né? Para saber se toda essa programação, o pessoal do Instagram, as informações estão na nossa bio. Tá? Bem, gente, tudo bem? Eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos. Tá? E 50 minutos eu acho que foi bom, né? Tempo suficiente. E no nosso próximo encontro, mês que vem, que ainda vou falar qual que é a data, eu vou falar sobre isso, o tema vai ser exatamente os níveis de consciência, né, de um ser. Tá? Se não me engano, são 7. Uhum, pelo que eu lembro. Tem que estudar um pouquinho. E, bem, mas vamos lá. Tá? Então, na próxima eu vou estar falando sobre os níveis de consciência. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana e espero encontrá-los agora na quarta-feira na transferência de Ananda. Uma boa noite para todos. Gratidão.